eu achei que nunca mais ia fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Tinha sumido de dentro de mim aquela, posso dizer, chama ou sei lá o que que era, né? Mas de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje aqui, de estar pregando novamente, estar compartilhando a palavra de Deus novamente, assim. A gente não precisa disso aqui. Onde a gente vai, a gente fala de Jesus e às vezes o carro é o púlpito, o trabalho é o púlpito, aonde a gente vai, na verdade, né? Mas de estar fazendo isso aqui, eu havia perdido as esperanças, né? Então a gente encontrou o Projeto Graça e despertou de novo aquilo dentro, né, de pregar o evangelho, de falar sobre a palavra de Deus e muito mais agora sobre a graça de Deus, né, aquilo que a gente agora está entendendo, está abrindo a visão, né, para algo que, como eu disse, o Projeto Graça despertou em nós e eu acredito que em vocês também, de conhecer um Deus que ainda a gente não conhece, né, um Deus que não foi apresentado para a gente lá atrás, quando a gente era pequenininho, colocaram numa caixa, ó, Deus é A, B, C e D. Então aqui despertou em nós conhecer um Deus que ainda a gente não conhece. E hoje o motivo da gente estar aqui, eu acredito que todos vocês estão assim também, é que a gente parou de engolir qualquer coisa, né? A gente parou de consumir, engolir qualquer coisa que nos colocavam, que queriam impor em nós, e a gente começou a realmente, como diz o apóstolo Paulo, julgar aquilo que a gente ouvia e começar a colocar, né, os pingos nos is, ver se realmente era aquilo ali. E por isso que nós estamos aqui hoje, na verdade é por isso que eu estou aqui hoje. Encontrei um lugar que eu possa me expressar, que eu possa ser eu mesmo, né? Eu acho que com vocês também é assim. Mas, sem mais delongas, eu queria compartilhar com vocês aqui a palavra sobre o episódio 11. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus, capítulo 10, versículo 5. Mateus, capítulo 10, versículo 5. Que diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em casa, em nenhuma cidade dos samaritanos. Aqui em Mateus 15, 24 também, eu quero só ler essas duas partes para dar sequência aqui. 15 e 24. Depois eu vou pegar o contexto disso aqui também para explicar para vocês. Aqui é Jesus falando, né? Ele respondeu: não foi enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Né? Usando essas duas referências aqui no caso, a gente entende que Jesus, num certo momento, até eu pensava muito isso, né? O que eu tenho de conexão com o povo de Israel, né? Porque pelo menos eu aprendi que Deus ele tinha um carinho, assim, um amor diferenciado por Israel, né? Que a gente, né, era como se fosse aquele, um exemplo, um filho que não, o pai gosta mais daquele, deixa esse aqui de lado. Eu acho que no nosso meio não existe isso. Existe isso no mundo, né? Mas, pelo menos se eu tivesse 3 filhos, 3 iam ser mais amados. Mas o que eu pensava era isso: Deus tem algo mais especial com Israel, e a gente que éramos chamados de gentios, eu acho que temos algo menos para receber, né? Então, Jesus ele fala isso aqui, que ele veio para as ovelhas perdidas. Aqui fala, quando ele dá a instrução para os discípulos de não falar com os gentios, não falar com os samaritanos, né? E o que eu quero trazer aqui, um pouco do que diz o 11º episódio, é sobre ao contrário disso, mostrar como Jesus ele se portou de forma diferente disso aqui, quando ele veio falar, quando ele veio mostrar de fato
a graça e não só falar sobre a graça, né? Eu quero mostrar alguns exemplos aqui para vocês, ainda em Mateus, no capítulo 8, se vocês puderem abrir ali. Mateus capítulo 8. Versículo 10. Versículo 9, na verdade. Trazendo essa introdução para vocês entenderem aonde eu quero chegar aqui. Diz assim, no caso do samaritano, né, aquele que era chefe sobre outros homens, ele diz aqui no 9, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai a outro, né? Venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. Né? E ele diz no versículo 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse, e diz aos que seguiam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tanta fé. Essa aqui, na verdade, é o centurião, né? Onde ele pede para que Jesus cure o servo dele. E Jesus, numa parte do versículo, como também com a samaritana, que nós vamos ler em seguida, ele fala que não foi enviado para aqueles que não são de Israel. Né? Aqui no centurião também não era um homem de Israel, mas eles vão atrás de Jesus. Né? A samaritana também, aqui no versículo, no capítulo 15, onde a gente estava, agora no versículo 21. Capítulo 15, no versículo 21. Diz assim, depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofreu muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. No versículo 24, como a gente viu ali, ele respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Aí a mulher, ela vem e insiste. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, aonde que eu quero chegar aqui? Após, acho que 5 anos, nós vamos falar de fé de novo, né? Que, na verdade, como diz a palavra de Deus ali, até me fugiu a referência, se depois alguém puder ver ele para mim, a gente puder ver, que nós somos salvos pela graça, né? Mas mediante a fé. E o que eu quero falar aqui, o que é essa fé? Essa fé que nos trouxe para dentro de algo que a gente aparentemente não tinha direito, né? A graça que nos deu o que a gente tem hoje, mas ali não que seja uma condição, mas ele diz, vocês são salvos pela graça, mas mediante a fé. Eu tava pesquisando algumas coisas aqui sobre a fé, no caso, né? Lá em hebraico, eles chamam essa fé de emuná. Alguém já ouviu falar isso, emuná? Eles colocam essa palavra emuná mais que fé, e sim fidelidade. Mas fidelidade no quê? Naquilo que Deus ele coloca como a sua palavra, no caso, né? Aquilo que ele fala para nós. E essa fé é como se fosse assim, agarrar-se em alguma coisa, no caso, né? Por exemplo, você está lá, naufragou o seu navio lá no mar, e aí você está lá sem colete salva-vidas,
Não sei se todo mundo sabe nadar aqui, mas mesmo que saiba nadar, você está lá em alto mar, sem colete, uma hora vai dar uma cãibra aí. Enfim, né? Tchau pro gaúcho. Então, você vai estar lá sem colete, a salva-vidas, e você precisa de ajuda. E do nada, você vê um galho de árvore passando do seu lado, né? O que você vai fazer? Você vai agarrar aquele galho com todas as suas forças, porque, na verdade, o seu único momento de ajuda é a sua esperança de vida ali. E estudando isso, né, na palavra hebraica, eles têm esse emuná como isso, como se agarrar a algo, né, se agarrar a alguma coisa. E quando foi apresentado para mim e para você essa graça, que a gente viu que era, não digo a única opção de escolha. Deus ele nos deu duas, né? A vida e a morte. Mas quando a gente viu que era a única opção de escolha de vida que a gente tinha, era como se a gente estivesse no meio do oceano, prestes a morrer afogado, e passa um tronco de árvore, não um galho, né? O galho é minúsculo, mas um tronco de árvore, e a gente se agarra naquilo ali para sobreviver. Então a graça para nós é isso. E a fé é como se a gente aceitasse essa graça e agarrasse ela, né, de uma forma tão forte que a gente não largue mais. O que foi nos apresentado desde de jovens, eu lembro que eu comecei na igreja com 7 anos de idade, aí eu ia para a escolinha, depois eu tinha uns anos ali que eu comecei a ficar no salão do culto, mas aí só incomodava, né? Saía, ia comprar salgadinho no mercado, e lá, e pacote, e o pastor pregando, eu via que o pastor pregava e eu olhava assim, ó. Eu olhava para minha mãe, para minha avó, mas eu era ali, queria só comer, tava com fome, né? Então, mas desde ali já vinha ouvindo algumas coisas que hoje para nós não faz tanto sentido. E o que Jesus fez aqui? Jesus incluiu essas pessoas que não tinham direito, entre aspas, de ter alguma coisa, ou que as pessoas daquela época, ou que a própria lei poderia colocar como não tem o direito, né? Porque, por exemplo, a Cananeia era daquela terra quando os espias foram espiar a terra de Canaã, e tinha os moradores lá. Aonde Deus ele disse assim, eu não quero que vocês façam um pacto com eles, né? Eu não quero que vocês criem vínculo com eles. Eu quero que vocês entrem e tirem todos dali. Então aquela mulher fazia parte daquela terra. E ela vem e pede alguma coisa para Jesus. Só que Jesus, em um primeiro momento, ele diz, eu não vim para você. Eu vim para aquele povo que eu fui chamado para atender, que eu vim para atender. Mas quando Jesus vê a fé daquela mulher, que ela a única opção dela é Cristo, que ela agarra a Cristo e não solta mais, que é a única opção de salvação que ela tem tanto para ela quanto para a criada dela, Jesus ele se desperta e fala, não, peraí, então pela sua fé você tem, entre aspas, um direito de receber isso. E pensando em tudo isso, hoje a gente tem muito um preconceito, né? Não digo com pessoas específicas, mas muitas vezes até dentro de muitas igrejas. Por exemplo, tem a banda aqui, vou usar o exemplo da banda, né? É um exemplo. Um membro da banda fez algo que não agradou a doutrina da congregação naquele momento. Então o que vai fazer? O pastor vai colocar ele no banco, vai dar um gelo nele, porque ele não é digno de estar ali porque ele fez alguma coisa que não agradou, né? Enfim, tem muitas coisas aí. Esses tempos atrás eu vi um vídeo no YouTube de um rapaz de rua que entrou na igreja e pediu um violão para tocar. E não deixaram ele tocar porque ele estava sujo, ele não... Sabe? Irmão, você ainda não ficou 3 meses na igreja pra gente te conhecer, né? Para você poder falar alguma coisa. Ainda você não passou pelo treinamento da igreja ali para entender quais são as regras da igreja, o conceito da igreja.
Então ele não vai tocar. Mas de tanto ele insistir, acho que para deixar o culto rolar, deixaram ele tocar. Gente, que negócio diferenciado. O rapaz tocou, abriu a boca, começou a cantar de um jeito assim que pessoas à frente começaram a chorar. Eu acredito que isso aconteça, né? Quando você tem esse chamado, você toca, você canta e a pessoa que está ali é tocada por Deus, né? É tocada pelo Espírito Santo. Então, por ver a característica física daquela pessoa, criou-se ali um preconceito de que ele não era digno de estar ali. Só que Jesus, ele mostra algo diferente. Foi muito falado, né, dos homossexuais, né? E, querendo ou não, antigamente a gente tinha muito preconceito com isso. E ainda hoje está sendo tratado dentro do coração de muitas pessoas isso, né? Então, assistindo aquele filme, é o Avivamento de Jesus, né? Eu não sei se alguém assistiu aqui. É Movimento, né? Isso. O Movimento de Jesus, alguém já assistiu? Gente, é muito bom. Conta dos hippies lá nos anos, acho que é 70, 80, alguma coisa assim. E que o cara largou tudo que ele tinha, foi pregando o evangelho, chegou lá num vilarejo onde tinha um pastor bem conservador. Né? A filha do pastor sabia que o pastor era conservador, levou o hippie lá. Ele disse, você precisa conhecer meu pai, né? E aí ele chegou lá, sentou e o pastor daquele vilarejo perguntou pro hippie, que é o mesmo ator principal do The Chosen, né? Ele perguntou, tá, e o seu povo? O que seu povo tem? O que seu povo quer de fato, né? Ele disse, o meu povo, ele quer o seu Deus, né? Mas a porta da sua igreja tá fechada pro meu povo. E quando eu vi, eu confesso que eu chorei naquele filme, eu assisti sozinho. Acho que a Jane estava viajando, sei lá onde é que estava. E eu disse, vou assistir, vou aproveitar. E chorei muito vendo aquele vídeo, porque são coisas que estão dentro da gente, né? Da gente não dá, muitas vezes, espaço para pessoas que a gente julga muitas vezes, né? Fulano nunca entrou dentro de uma igreja. Ou até mesmo de ouvir essas pessoas, né? Pela primeira vez. A gente, às vezes, tem um ego muito inflado por, às vezes, estudar as escrituras, ter um conhecimento um pouco mais apurado, né? E a gente, às vezes, não dá ouvidos. Eu lembro que quando eu voltei a ouvir, periodicamente eu ouvia algumas pregações do Billy Graham, que para mim, nessa geração, nessa época mais, esses anos para cá, décadas, né, foi para mim o maior pregador que teve, o maior evangelista que teve, assim, de arrastar multidões. E ouvi pregações dele, de pregações bem simples, né? Como Jesus ele fazia. Jesus não puxava ali uma teoria, algum estudo, ele falava realmente das escrituras, né? Ouvindo o Billy Graham, a pregação dele muito simples. E às vezes a gente, por estudar alguma coisa, por ter algum conhecimento um pouco mais apurado, não quer dar ouvido para essas pessoas que talvez Deus quer usar para falar com a gente. Até vou fazer uma pergunta aqui, acredito que já tenha acontecido isso, mas quantos de vocês Deus já falou com vocês através de uma pessoa que você não dava nada para ela, né? Que ajudou você naquele momento, mas às vezes por ter esse preconceito de, não, esse não faz parte da minha tribo, né? Então eu não vou dar ouvidos. A gente foi ensinado muitas vezes na igreja, você não pode deixar qualquer pessoa, enfim, orar por você. Aí hoje eu me pergunto, por quê? Porque você não sabe quem é aquela pessoa, tem todo esse ritual, né? Você não sabe se ela tá carregada de coisa ruim ali e vai orar por você. Isso não faz sentido, né? Então a gente, o que Jesus fez aqui foi incluir, e até dando sequência aqui, o Paulinho, a hora que der o horário, você pode avisar. O Paulinho disse que antes das 5 vocês estão liberados. 11 horas eu acho que é antes das 5, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é Romanos 11:17. Se vocês puderem abrir ali, por favor. Romanos 11:17. Eu não quero fugir dessa linha de pensamento, que daí a gente às vezes vai falando, né?
vai criando outros portais para outros assuntos. Quando vê, tá lá em Adão e Eva de novo. Ou às vezes tá lá em Apocalipse. Diz assim, ó, Romanos 11:17. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Aqui no 18 diz assim, não se considerem superior, enfim, a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. O que eu vejo nisso? O enxerto, quando eu lembro do enxerto, eu lembro de um primo meu que caiu de moto e eu acho que caiu o cano de descarga nas costas, assim, queimou, ele teve que tirar uma pele da coxa e enxertar aqui. A partir daquele momento que a pele da coxa saiu da coxa dele, né, e foi para as costas, aquela pele passou a ser a pele das costas, com as prioridades, enfim, tudo questão científica que eu não tenho autoridade para falar, porque eu não sou do ramo, mas o que eu entendo é isso. E quando eu e você, e até aquelas pessoas que vieram a Jesus, e que o próprio Jesus disse para aquela mulher a cananeia, que ele não veio para ela, ele veio para o povo de Israel, mas a fé que ela teve de agarrar aquilo que era a graça e ver que era a única esperança de salvação que ela tinha, Jesus, ele olhou e disse, essa mulher foi enxertada na graça. Essa mulher, tanto o centurião também, foram enxertados. E a partir desse momento, tudo aquilo que era de promessa para Israel, também é de promessa para aqueles que eram gentios. E que passaram de ser gentios para o povo de Deus. Então, eu sempre tinha um negócio na cabeça. Tem coisas que Deus tem para Israel e não tem para mim. Tem coisas que Deus tem para Israel e não tem para mim. Por exemplo, nos finais dos tempos, Deus vai ter algo em especial com Israel e não vai ter, por exemplo, comigo, com aquele que foi, fui salvo, mas eu não sou o povo de Deus. E na época, quando eu li essa palavra, eu entendi isso. Não, peraí, então tudo que Israel tem, eu também tenho, né? Tudo que Israel tem de promessa também são promessas minhas. Faz parte da minha vida, porque eu fui enxertado. As pessoas que... Uma coisa que eu ouvi do pastor Luiz Hermínio, não sei se alguém já acompanhou ele, já ouviu ele. Eu assisto bastante ele também. E ele disse assim, pessoal, todos estão salvos. O homossexual, o feminicida, o homicida, todos estão salvos. Todos. Eles só não têm o conhecimento disso ainda, do que Cristo fez por eles. Aí é que entra, no caso, a nossa missão, que eu chamo de chamado coletivo, né? Da gente poder passar para essas pessoas que se acham gentios, ou que a gente transforma eles como gentios e às vezes não dá oportunidade para que eles estejam e compartilhem conosco, né? Quantas pessoas, eu fico imaginando, queriam ou entrar numa igreja, ou ouvir uma pregação, ou queriam realmente, de fato, viver uma experiência que os filhos que têm a consciência que são filhos estão vivendo, mas não podem desfrutar disso porque, às vezes, a igreja, como eu falei naquela frase do filme, está fechando a porta para eles. Mas quando a gente tem essa consciência que a gente foi enxertado, que a gente também não tinha o direito, eu digo, de povo, né? Nós não éramos o povo de Deus, mas quando a gente entende que a gente tem esse direito de desfrutar daquilo que Deus tem para nós, que é a graça, mediante a nossa fé, eu acho que as coisas elas se tornam mais leves, né? Um exemplo, a gente sabe que a gente é falho, a gente sabe que a gente erra. No meio onde eu era inserido, eu não podia dizer ou não podia demonstrar que eu tinha uma falha. Era como se fosse assim um quartel-general, um exemplo,
eu não podia mostrar minha falha. Às vezes eu não podia nem almoçar junto com alguns obreiros para não ter aquela coisa assim mais íntima e de pensar que a pessoa ia confundir, eu não ia poder, enfim, aquela coisa, sabe, meio autoritária, assim. Então, eu não podia mostrar que eu era falho, eu não podia mostrar minha fraqueza, e se eu, às vezes nem para mim, né, não podia demonstrar essa falha, essa fraqueza, e se eu demonstrasse isso para mim, eu me achava indigno de estar, por exemplo, num púlpito falando de Cristo. Hoje, quando eu entendo sobre a graça, que não foi eu que fiz nada por mim mesmo, e que eu sou um ser humano que preciso de Cristo e que eu sou falho, você não se prende a isso. Óbvio que a gente vai lutar para cumprir as boas obras, né? A qual foi deixada para os salvos. Mas quando a gente entende isso, a gente vem e fala, mostrar a nossa humanidade para as pessoas. Havia uma pessoa que, como a gente muitas vezes diz, eu não trabalho com nomes, né? Conversando com um amigo meu, e ele disse que a mãe dele, na igreja onde ela ia, no caso, olhava para o pastor lá como um... Ela não imaginava nem que ele fosse no banheiro. Quando ele disse que o fulano de tal foi no banheiro, ela olhou, o quê? O fulano, ele vai no banheiro? Não é carrapato, né, gente? Tem que fazer alguma coisinha, né? Se entra, tem que sair, não é verdade? Então, ele me falando, eu disse, não é possível. Mas por que isso? Porque o pastor passava uma imagem de perfeição. E a pessoa, ela tinha aquela coisa assim, meu Deus, pastor barra Deus, né? Então, a gente está num lugar que a gente, até eu comentando ontem com alguns amigos que a gente foi jantar junto, eu disse, a gente está num lugar que a gente se encontrou, né, aqui no Projeto Graça. Não é a verdade absoluta o que a gente está fazendo aqui. Por isso que a gente conversa, debate, cada um tem um ponto. Se você não achou interessante esse ponto e discorda de alguma coisa, tá tudo certo, porque a gente, nós somos filhos do mesmo pai, e a minha irmã, que eu tenho minha irmã, ela não concorda com tudo. Às vezes, pra ser sincero, minha irmã não concorda com nada comigo, tá? Mas a gente se dá bem, eu brinco com ela, enfim. Então, assim, a gente às vezes não precisa concordar com tudo, mas entender, falando sobre a fé de um modo diferente, né? De um modo mais prático, não só aquela positividade, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A fé ela é diferente de uma positividade. A fé realmente é uma ação de pegar a graça que foi nos dada e é isso aqui para mim. Eu entender o que é de fato, o que Cristo de fato fez por mim e que eu não tenho nada a ver com isso e que não preciso fazer nada para ser salvo, a não ser o quê? Como emuná. Foi dado isso para mim? Então eu vou agarrar com as minhas forças, vou olhar de uma forma diferente, incluindo todos que estão fora, entre aspas, da minha tribo, e fazer com que essas pessoas desfrutem hoje do que eu estou desfrutando e levar a consciência a elas que elas podem desfrutar daquilo que a gente está desfrutando hoje. Eu não sei quanto tempo vocês estão aqui, mas depois que a gente começou a congregar aqui e mostrar quem de fato somos, né? Andar despido realmente, a vida ficou mais leve. As coisas ficaram mais leves. Né? A gente pode andar na rua, pode... pra você ter uma ideia, eu não conseguia... Eu sou pagodeiro pra caramba. Gente... eu tenho instrumentos em casa e quando eu ouvia um pagode assim, que eu vou usar essa expressão do mundo, né? Eu me pesava a consciência. Mas não porque Deus me pesava. É porque eu me pesava, porque eu pensava assim, se o meu pastor descobrir, ele vai me colocar no banco. O julgamento dos outros, né? O julgamento dos outros, exato. Então hoje, cara, eu ouço.
um pagode, às vezes pego o meu cavaco lá, toco, pego o pandeiro ali, tento tirar algumas músicas, ouço o Ted Swims, aquele ele pede direto, com 4 anos de idade, ele já tem um gosto musical bacana, né? Ted Swims, Benson Boone, e eu digo, cara, ouve. Óbvio que eu não vou colocar lá pra você uma música que fale coisas, né, feias ali, enfim. Isso vem a questão de valores também, né? Mas hoje a vida é mais leve, né? Antigamente você estava, às vezes, ouvindo alguma coisa, chegava alguém, você tirava. Ah, você estava ouvindo música do mundo, não ouço. Né? Então, é isso que eu falo, a gente agarrou uma liberdade, né? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então a gente entendeu essa liberdade que Cristo nos deu, não libertinagem, mas liberdade, e a gente vive assim. A gente deixou a religião de lado, que nos machucou demais, 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 demais. Quando eu falo que eu pensei que nunca mais estaria aqui, foi porque realmente a gente foi muito machucado, então hoje a gente foi curado, entendeu a liberdade que a gente tem e fala de Cristo de uma forma mais leve e de uma forma mais inclusiva e também de uma forma mais certeira sobre a graça de Deus. Então, é isso, né? Eu queria agradecer pela oportunidade, que nem né, os tradicionais falam. Quero agradecer pela oportunidade. E para finalizar, saber do que nós temos para fazer aqui, como divulgar isso para outras pessoas, né? Hoje a gente vê aquela um pastor versus 30 ateus, não sei se vocês já viram aquelas coisas lá, né? E os caras ficam lá debatendo e debatendo aquela coisa que não faz sentido, né? Não precisa daquilo que as pessoas estão ali, às vezes elas não querem nem debater. O que elas precisam é só que a gente talvez chegue lá, dê um abraço nela e diga assim, cara, Jesus te ama e assim, como diz, venha como estás, é isso. Né? Vamos viver a vida juntos e olhando para Cristo, como diz a canção aqui, esperando o retorno dele. Que a gente tem que olhar para as coisas do alto também, né? Sei que às vezes a gente tem uma vida boa aqui, às vezes não é gostosa a vida que a gente vive aqui, às vezes tem algumas atribulações que outras, né? Ou tem alguns atribulados que outros também. Mas é bom viver aqui, mas eu tenho certeza que é muito melhor viver lá, né? Quando Cristo vier nos buscar. Então, obrigado aí pela oportunidade. Você vai